Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, se você quiser chamar isso de videoaula, de linguagem C. E essa aqui eu não vou considerar como a terceira aula, sim como a 2.5, porque tem umas coisas que são importantes comentar, mas que eu não diria assim que são... seria tipo um filler, enfim, tipo um spin-off. Hoje eu vou falar sobre coisas importantes também, começando com indentação de código. Vocês podem ver na minha tela, CodeBlocks aberto. Aliás, recomendo que também já abram CodeBlocks, mete um like aí nesse vídeo. Vocês podem ver, tem um código, com algumas coisas que eu não expliquei ainda, mas não convém, não é isso que vai importar. Indentação de código é nada menos você organizar a estrutura de seu código para ele ser melhor interpretado por você mesmo e por mais alguém que for ler. Vocês podem ver que todos os códigos eles estão meio que, eu diria assim, jogados contra a parede. Por exemplo, aqui a gente vai organizar eles de uma forma que a gente entenda o que precede o que e o que está dentro de o que. Por exemplo, o que a gente vai usar para isso? Tá vendo no seu teclado, do lado esquerdo da tecla Q e em cima do Caps Lock, o Tab? É exatamente isso que a gente vai usar. A distância é dada por um Tab na indentação de código. Por exemplo, eu venho aqui, dou um Tab na declaração das variáveis. Essa é a distância para tudo. Venho aqui, dou um Tab nesse printf, dou um Tab nesse do, que é a cena dos próximos capítulos, e dou um Tab nesses dois também, que estão dentro dele. Só que, porém, como aqui ele abriu uma chave, eu vou ter que dar outro Tab do que está dentro dele, para a gente entender que isso aqui não é algo externo, e sim algo que está dentro disso. Com o if é a mesma coisa. O if, né, está dentro desse do, a gente dá o tab dele, e tem outra coisa dentro do if que é a condição própria, que é a instrução que o if vai realizar. Então a gente também vai dar um tab dentro disso. Essa aqui é a chave do do. A gente vai entender certinho o que vai ficando dentro de cada coisa. No caso isso aqui é a chave do if, mas tudo bem. Vocês podem ver nesse if, ele abriu a chave e tem o que está aqui dentro. Para eu entender certinho o que é isso aqui que está aqui dentro, eu dou o tab. Então o tab vai se dando por isso. Para que isso serve? Cara, vou falar a verdade para vocês. A indentação de código ela ajuda demais, porque você entende melhor o que está acontecendo, o que está dentro de o que, e na verdade é algo que se vocês não fizerem, não tem como defender, né, falando assim, porque é algo fundamental para um código, é você indentar o seu código, porque senão muita gente não aceita, inclusive empresas ou até mesmo escolas e faculdades não aceitam código sem indentação. Provavelmente seu professor vai te xingar, que nem já aconteceu comigo. Então vamos para a próxima parte, que eu vou falar sobre operador de pré e pós incremento e decremento e algumas abreviaturas em linguagem C que podem ajudar na hora de você escrever um código. Partindo para a parte aí de pós e pré-incremento, vocês podem ver que só tem uma linha no meu programa, que eu declarei uma variável do tipo inteiro chamada x com o valor inicial de 1. E o que eu vou fazer? Suponhamos que eu escrevo isso aqui, x recebe x mais 1. O que eu escrevi é que no final x vai estar com o valor de 2, porque x está valendo 1, então x recebe x mais 1. Esse código é quando eu quero só aumentar um valor, tipo, se eu quisesse só somar 1, vem aqui, somasse com 1, x mais 1, e ele ficaria em 2. Mas o que eu quero é aumentar o valor logo na minha variável x. E como eu posso fazer isso de uma forma mais prática? Se eu vim aqui, eu dou um printf, quero mostrar o meu x na tela, beleza? Variável x, compilei, dei play. Rodei o programa, né? Tá demorando um pouco. Primeira compilação é sempre assim. Beleza, x está valendo 2, vocês podem ver aqui. E eu vou provar que eu consigo fazer isso de uma forma diferente e um pouco mais prática. Se eu quero aumentar o valor de x em 1, em exatamente 1, eu posso muito bem escrever x mais mais. Aí você pensa, nossa, mas isso vai realmente incrementar o valor dele em 1? E eu te provo que sim. Compilo, rodo o programa. 2. Posso fazer a mesma coisa com o pré-incremento. Se eu escrever x mais mais x, mesma coisa. Agora você pensa, se esses dois comandos fazem a mesma coisa, porque eles são escritos diferentes. Na realidade,
o pré-incremento, quer dizer, o pós-incremento, que é o x mais mais, que é o mais mais depois da variável, na linha 7, x não está valendo 2 ainda. Ele ainda está valendo 7. Quer dizer, ele ainda está valendo 1. E nessa aqui, que é o pré, quando chega na linha 7, ele já está valendo 2. Então, como eu posso te provar isso? Um fato interessante, que inclusive eu demorei muito para saber, é que eu posso atribuir valores na variável dentro do printf quando eu vou mostrar ela. Por exemplo, x recebe x mais 1 dentro do printf. Isso eu não sabia que podia fazer. Eu venho aqui e posso te provar isso. Então, foi atribuída um valor. Como eu quero saber se x ainda tem esse valor, vou printar só o x de novo e ver se realmente esse valor foi atribuído a ele. Então, 2printf, eu dou um barra n aqui para quebrar aquela linha. Realmente, eu pude mudar o valor da variável x dentro do printf. Era algo que eu não sabia. Não sei porque também eu nunca parei para pensar nisso. Mas eu venho aqui e vou dar o x mais mais, que é o pós-incremento. Então eu vou mostrar que nessa linha que o pós-incremento foi inserido, ele ainda vai estar com um valor de 1. Venho aqui, deixa eu colocar valor de x. Opa, eu fazendo merda. Vou colocar aqui valor de x, né? Só para a gente ter uma noção. Compilo meu código, beleza. Valor de x, 1. Então, ele só vai atribuir esse valor, ele só vai estar com o valor 2 na próxima linha. E, por exemplo, valor de x, né? %d. Vou deixar aqui o nosso x, para a gente ver o valor dele depois do pós-incremento. 1, 2. Porque na linha que o pós-incremento foi inserido, ele ainda valia 1. E se fosse o pré-incremento? Aí ele já vai estar com o valor de 2. Porque no momento que ele achou, ele já atribuiu. Venho aqui, compilo, beleza. Dou play, 2. Então, essa é a diferença de pré e pró-incremento. E agora, eu posso fazer a mesma coisa com o decremento. Basicamente, eu troco x por menos menos. Que significa que eu vou trocar aqui, altero o valor da minha variável x para 2, o valor inicial dela agora é 2, para a gente fazer uma outra comparação. Então, o que eu espero ver aqui? Vamos fazer com pós-decremento primeiro. O valor de x, eu quero que ele vai ter que estar 2, 1. Porque como é o pós, ele não vai decrementar na linha que ele achou, e sim na linha adiante. Por exemplo, compilo 2, 1. Ele só decrementou na próxima linha. Eu venho aqui e vamos ver como é que fica então o pré-incremento. Decremento, quer dizer. É umas palavras difíceis, né, velho? Venho aqui e então a tendência, pelo menos o que eu espero, é que ele esteja 1, 1. Porque ele já decrementou o valor quando ele achou o comando. 1, 1. Então é isso. Eu vou deixar uma imagem na tela, bem ilustrativa, se puderem vocês copiem, que eu vou estar explicando aí certinho, de uma forma que possa ser anotada. Então agora, eu vou mostrar algumas outras abreviações que a gente pode fazer. Suponhamos, venho aqui, x vou deixar com o valor de 1 novamente, e eu quero que x receba, vamos criar uma variável chamada z, receba 3. Eu quero somar x com z. Geralmente eu faria isso aqui, ó. X recebe x mais z. Venho aqui, printf, deixar sempre o valor de x à mostra, para a gente poder estar avaliando. X. O certo é x está valendo 4, certo? Compilo, mostro na tela, o valor de x, 4. Como eu posso escrever essa linha de código? A variável x recebe a soma de x mais a variável z, ambas do tipo inteiro. Eu poderia fazer isso assim, ó. X mais o operador de receber com z. O que eu quero dizer nessa linha aqui? Que eu estou somando já, eu pego o valor de z, somo e já atribuo em x. Então ele vai dar 4 do mesmo jeito. Compilo para vocês e vou mostrar como é que funciona.
4. Então, isso aqui, a linha 8, é exatamente a mesma coisa que isso aqui, ó. São exatamente a mesma coisa. E eu posso fazer isso também com outras operações aritméticas. Seja com o menos, né, subtração. Eu venho aqui, compilo, menos 2. Com a multiplicação, 3, né, 1 vezes 3, 3. E com a divisão também. E não só com a divisão, como com o módulo. Módulo, né, que pega o resto da divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aí uma outra imagem com essas abreviações que realmente salvam muito a vida da gente. A gente não perde tempo escrevendo umas coisas meio à toa. A gente não perde tempo com o óbvio, né? Já dizia o personagem do Poço. E, como eu já dei todas as abreviações, tem mais uma coisa que é muito importante comentar. Eu vou comentar agora sobre algo ainda relacionado à estrutura de decisão da aula passada. Eu vou falar sobre o switch case. Bom, vamos estar partindo para o switch case. Bom, como eu começo a explicar o switch case? Ele é algo quando você já tem umas opções específicas no seu código, por exemplo, diferente do if, que você pede para o usuário inserir um valor qualquer, que ele vai ter uma condição para contrariar caso a condição esteja errada. O switch case ele é alguns casos bem mais específicos, tipo quando você quer substituir um if aninhado, que seria um if aninhado, que é if dentro de if, por exemplo, if, blá 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 blá, condição, instrução, aí vai ter um outro if dentro desse if, e a gente quer mudar isso. Por exemplo, eu quero fazer um programa que o usuário insira um número de 1 a 7, somente esses números, que vão corresponder aos dias da semana. Se coloquei 1, ele vai mostrar domingo. Coloquei 2, né? Ele vai mostrar segunda. Então, o que eu quero que ele faça? Primeiramente, eu vou fazer esse exercício de duas formas. Eu vou mostrar ele com o if e depois com o switch case. Então vamos lá. Eu declaro a variável dia, né? Dia da semana. Beleza, declarei. Declarei do tipo inteiro, sem nenhum valor inicial, porque quem vai inserir é o usuário. Então printf, olá, insira um número respectivo a um dia da semana. Quero que o usuário faça isso. Eu dei aqui um /n, beleza. Scanf, né, %d, porque eu estou tratando de uma variável do tipo inteiro e quero inserir um valor no endereço de memória dela. Para isso eu vou usar o operador de endereço. Eu fico repetindo assim o que cada coisa faz, porque eu quero que isso fique bem fixado na cabeça. Então beleza, dia, variável dia, beleza. Eu vou fazer primeiramente com o if. Vocês devem imaginar uma solução básica já, mas vamos lá. Se dia for igual a 1, abro chave, venho aqui, printf, o dia é domingo. Vou colocar o E com EH, porque eu não coloco, porque ele não vai reconhecer o negócio ali. Enfim, o dia é domingo, beleza. E aí a gente vai fazer isso para, né, cada dia da semana respectivo. Se else if dia for igual a 2, né, o else, se não for 1, porém for 2, ele vai me mostrar. Lembrando que eu estou identando também ao mesmo tempo. Você vê que é até automático. O CodeBlocks faz isso pra gente muitas vezes. Você abrir o if, ele já vai dar aquela distância de um tab já dentro do if para entender que é aquilo que está dentro dele e que é o if que precede essa informação. Então vem aqui, printf, o dia é segunda. Eu vou escrever o código inteiro, então se você quiser avançar um pouco do vídeo, sem problema. Else if dia for igual a 3, né? Se ele não for igual a 1 e nem igual a 2, porém for igual a 3, printf, o dia é terça-feira. Beleza. Else if, se não for 1, 2 nem 3, mas for igual a 4, significa, né, que o dia é quarta-feira. Agora que você já pegou a lógica do que eu estou fazendo,
Vamos só terminar esse código então, porque eu creio que você já está entendendo. Else if dia for igual a 5, né? Se não for igual aos outros, porém for igual a 5. Printf, o dia é quinta. Beleza, else if dia for igual a 6. Printf, né? Mostrar a informação. O dia é sexta. Chegamos, né, ao último número aí, graças a Deus. Else if se o dia não for igual a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, nem a 5, nem a 6, porém for igual a 7, então eu venho aqui, printf, né? O dia é sábado. Só vou corrigir a informação aqui para o usuário. Insira um número de 1 a 7, né? Que a gente vai trabalhar só com os números de 1 a 7. Else, vou deixar um último else aqui. Caso não for nenhum de 1 a 7, printf, número inválido. A gente está validando a informação. Então eu compilo. Compilei, beleza. Dia 1, domingo. Sim, eu vou testar cada número, se você quiser adiantar um pouco. Dia 2, segunda. Dia 3, terça. Tá, acho que já entendemos. Porém, agora que a gente viu... deixa eu inserir um 8. Número inválido. Então, sim, o código está correndo perfeitamente. Ele está devidamente indentado. Que é desse jeito que tem que ficar um código. Porém, agora que vocês já entenderam como está funcionando com o if, eu venho aqui e apago tudo. Vamos refazer do zero com o switch case. Como vai funcionar o switch? Eu venho aqui, escrevo switch, abro uma parênteses, abro a chave, então essa é a chave que delimita o que vai ficar dentro dele. Por que eu abri um parênteses? O que eu vou colocar dentro dele? Eu vou colocar a nossa variável que a gente vai estar usando, que é o dia. Variável dia. Então ele entendeu. É como se if dia, sabe? A gente trocou por switch. A gente vai estar usando essa variável aqui dentro. Caso a gente vai usar o case 1, a gente vem aqui e coloca 1. Caso o dia for 1, o que vai acontecer? Eu vou usar o 2 pontos. Caso o dia for 1, você viu que ele indentou certinho. Então o switch e o case vão ficar na mesma linha. Não foi nem eu que fiz isso. Você viu que ele deu a distância de um tab. Caso for 1, printf, o dia é domingo, certo? Break. Então eu vou explicar agora o que é o break. O break, ele entendeu que o dia foi 1, ele entrou, né, no caso 1, mostrou que o dia é domingo e deu break. O break, ele parou o switch. Tipo, o break, ele meio que, diria meu professor, quebrou as pernas do switch. E agora, o break, ele não é usado somente dentro do switch. O break eu posso usar fora dele para quando eu quiser acabar um if, um lado de repetição, que eu vou ensinar na próxima aula, ou quando eu simplesmente quiser parar o código. Por exemplo, vem aqui, eu vou colocar um break depois de eu colocar a variável. Compilei. Break. Pelo jeito a gente só pode usar o break dentro de um loop ou de um switch. Então o break, ele vai servir para fazer o quê? Para você quebrar um laço de repetição, que eu vou ensinar na próxima aula, ou para você quebrar um switch, que no caso é aqui. Então, eu vim aqui, caso 2, printf, o dia é segunda. Se caso o valor inserido for 2, ele vai mostrar isso e vai quebrar o switch com o break. Caso 3, printf, o dia é terça. E respectivamente assim para todos os dias da semana. Mas eu vou fazer o código inteiro porque, né, já que estamos aqui. Printf, caso 4, o dia é quarta. Caso a variável dia for 4, o valor dela, né, for 4, então o dia é quarta. Break, para quebrar a perna do código. Caso 5, printf,
o dia é quinta. Vocês vão ver que no final isso aqui vai funcionar exatamente como se fosse aquele if. Caso 6, o dia é sexta. Ok. Break. Caso 7, printf, o dia é sábado. Break. Então, né, vamos compilar e ver o nosso switch em ação. Ok, compilou certinho, sem nenhum erro. Dia 1, o dia é domingo. Dia 2, o dia é segunda. Dia 3, o dia é terça. Dia 4, o dia é quarta. Então, vocês podem ter percebido, o switch case, ele é para um caso bem específico de código, quando você quer tratar de valores que o usuário necessariamente tem que inserir, no caso de 1 a 7. O que muda do switch? O que muda é que o switch, a gente coloca aqui a variável que a gente quer usar e coloca uma situação a caso um valor dele. Por exemplo, caso 1 ele faz isso, caso 2 ele faz aquilo. Então ele vai de caso a caso. Beleza, não é caso 1, passou. Não é caso 2, passou. É caso 3, achou, printou na tela, deu break. Então essa é mais uma extensão da estrutura de decisão, porque de certo modo ele agiu conforme a decisão do que você inseriu. Eu particularmente não uso muito switch, eu uso muito mais o if. Fala a verdade, eu acho que quase nunca uso switch, mas é muito importante demonstrar. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula 2.5, que fiquem ligados que na próxima aula eu vou tratar sobre algum outro tipo de operador que eu esqueci o nome, que vai estar na tela agora, e o estrutura de repetição, que é uma das partes mais fundamentais da linguagem e de qualquer lógica. Então é isso, se inscrevam no canal, fiquem atentos se tiver alguém assistindo, porque eu só posto merda. Então é isso, até domingo talvez.